abençoando a todos poderosamente. Amém? Os irmãos presentes tomem assento. Fico muito feliz de hoje estar vivendo, essa bênção em um culto com a família e estarmos aqui, reunidos em um número acrescentado, na data deste dia, pela nossa irmã Edith e família aqui presente, irmã Edith? Isso, irmã Edith. Eu estou confiado que a irmã vai trazendo eles para cá, viu, irmã? Brincadeira, viu, irmã? A gente gosta muito da irmã Edith, mas enfim, só de nós estarmos lá na casa dos irmãos, no Cássio, presente, todos lá, a gente já viveu um elo de cristianismo, amor cristão, verdadeiro, sincero, e por isso, sejam bem-vindos, sempre, ok? Todos os irmãos aí. Enfim, irmãos, Deus já falou poderosamente conosco, muitíssimo. Glória a Deus por isso. Mas vamos à palavra, Vamos ver o que Deus tem ainda para nós aqui, apesar de que eu já disse que fôssemos embora, irmãos? Já está de bom tamanho. Mas como em todo tempo, irmãos, esqueci a aliança de novo hoje. É brinquedo não, Mas um casado ali, há 42 anos, bem casado. Continuo amando ela. Amém, irmãos? O caminho não é fácil não. Continuo amando, minha esposa, meus filhos aqui presentes, as filhas, genros, noras e netos, nós somos de fato uma família. E em Deus, muito mais que isso, somos a família de Deus. E juntamente com os irmãos aqui, ficamos mais fortalecidos ainda na data deste dia. Que o nome do Senhor seja glorificado. Irmãos, peguem comigo Romanos capítulo 12. Cadê? Alguém me ajuda com a hora? Para mim ver se temos um celular aí para colocar a hora para nós. Nos ajude. Que Deus em Cristo continue abençoando os irmãos que também ora estão lá em Serra Azul, num culto abençoado. Como a minha esposa me antecedeu, ela disse sobre o batismo, foi uma bênção mesmo. Os irmãos já pode pegar aí, Romanos 12, o verso 13, a parte B do verso. A irmã, se quiser fazer solo, fica à vontade. A gente quer honrar a irmã aqui. Amém? Fique muito à vontade mesmo, fazer um solo. E ela me antecedeu e disse sobre o batismo, A gente não tem, acho que não tem um mês, Tem um mês completo já que batizamos. Foi 4 candidatos. E hoje mais um para a glória de Deus, que bênção. Mais uma vida. Então a gente ficou muito feliz. Amém, irmãos? Vocês já pegaram a Bíblia? Romanos capítulo 12. Quem achou diz glória a Deus. Olha para a palavra aí no verso 13. Segui aos irmãos, Romanos, quero ouvir os irmãos repetirem a parte B do verso. Ou vocês querem o verso completo? Quem quer completo diz glória a Deus. Mas talvez a gente só consiga a metade do verso hoje. Mas vamos no completo? Só a igreja então. Só a igreja. Comunicai. Sim, só vocês de novo. Seguir a hospitalidade. Você não vai esquecer? Diz amém. Vamos falar sobre isso?
Vamos ver o resultado de quem pratica aqui a hospitalidade. Por quê? Eu fui chegando e eu vi a leitura devocional, se não me falha a memória, foi no capítulo 14 do Evangelho de São João, certo? Nos versos acima, falou: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai, isso, tem alguém que falou com um ênfase ali, hein? Espera aí, cadê você? Fala de novo, por favor. Na casa de meu pai. Ué, mas agora faltou o ênfase. Há muitas moradas. Gostei desse muitas moradas. E ser discípulo também naquele dia, nessa passagem do Evangelho de São João, capítulo 14, inclusive o verso 6, vocês podem ver que o 5, né? Ser discípulo tinha também a sua dificuldade, dado aquele momento que eles estavam vivendo, e que por isso Jesus diz para eles isso: não se turbe o vosso coração, né? É que Jesus disse que ia voltar para o Pai, já tinha explicado para eles, e quando eles ouviram isso, falaram: peraí, se ele vai voltar, e nós? E como que a gente fica? Só que nós atentamos para essa realidade quando ele diz: não se turbe o vosso coração. Glória a Deus. Agora, o que me chamou a atenção, né, quando ele fala: bom, vocês sabem o caminho, vocês sabem para onde ir. Vocês sabem. Fez uma promessa tremenda, e um dos discípulos disseram: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Tomé estava ali, não que estou chamando ninguém de Tomé, estamos falando de Bíblia aqui hoje, de uma passagem. E por que que Jesus disse isso? Aquele momento para eles era terrível. Ixi, bom, nós não conhecemos, né? Não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E eu ouvi bem claro, e gostei do verso 6. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Oh, glória, né? Mas vamos lá para Lucas, que é o que o Senhor me ordenou. Lucas capítulo 24. Glória a Deus. Que festa maravilhosa, né, irmãos? Aqui se trata de algo que os discípulos conheciam, sabiam, né? Na verdade. Eles já sabiam, então não quero ler aqui verso 1, essas coisas não, né? É do conhecimento dos irmãos, a gente sabe disso. O que me chama a atenção é os dois discípulos. Glória a Deus, igreja. Os dois discípulos. Jesus já havia ressuscitado, mulheres já tinham visto, né, o sepulcro vazio. Sim ou não, irmãos? Claro que está relatado aqui a partir do verso 10, né, do capítulo 24. Mas o que me chama a atenção é os dois discípulos no caminho de Emaús. Na verdade, Jerusalém para Emaús. Ok? Verso 15, então.
Os que sabem já esse texto bíblico, principalmente aqui nessa altura, na verdade vai estar no verso 17. Claro que nós conhecemos essa realidade aqui. Ele havia dito, ao terceiro dia ia ressuscitar. Os discípulos sabiam. Estes dois, me dado ao conhecimento, e ele já tinha ressuscitado, mas estes dois ainda não tinham visto. Amém, irmãos? E é incrível, guardem isso. Esses estavam tristes, porque a esperança estava na ressurreição. Eu creio que eles acreditavam. Mas é gostoso isso. Jesus é ressuscitado e, primeiramente, é mulheres que ficam sabendo. Já ressuscitou. E quando ele fala com mulheres. Vai aos meus irmãos, diz a eles, que eu vou adiante deles para a Galiléia. Vai aos meus irmãos, vai lá, diz para eles agora, diz para eles. Até aí tudo normal. Eles, não, os dois aqui ainda não tinham visto. Mas o que para aqui é que a tristeza, né? Talvez por causa da ansiedade, ele falou que ia ressuscitar. Mas enfim, o gostoso é nós aprendermos algo aqui. Coisas que, inclusive, e mesmo estando no caminho, porque ele disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eles estavam aqui no caminho de Emaús. Se você olhar para o verso 15, e aconteceu que indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e diga comigo, isso, que gostoso, comecem a comer agora. Aleluia. Alguém que estava triste, terceiro dia, ressurreição, mas que iam voltando para casa e estavam tristes. Sim, simplesmente isso. Porque mesmo estando no caminho, várias coisas podem entristecer você, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. Por exemplo, nunca fiquei triste de repente por alguma situação? Claro. Alguma circunstância? Claro. Mas o mais importante é isso aqui. E Jesus se aproximou deles e ia com eles agora. Glória a Deus. Isso aqui vai ser um final feliz. Porque embora estavam tristes, é como nós, a igreja, estamos aguardando a sua volta. Mas passamos por diversas situações, sim ou não? Eu até fico assim hoje, né? Está mais abençoado hoje aqui. Morte, choro, tristeza e dor, nunca mais. Esse dia vem vindo. Esse dia vem vindo. Porque nós temos essa esperança também. De morar lá. E já vivemos o Cristo ressuscitado. Já vivemos o Cristo ressuscitado.
Já vivemos essa bênção, essa vitória. Porque estamos aqui. E com todas as dificuldades, estamos no caminho. E para a glória de Deus, Ele também está indo conosco pelo caminho. Ainda bem. Ainda bem. Não fiquem tristes pelo que eu vou dizer. Aconteceu lá naquele dia. Não estou falando que vocês estão vivendo isso aqui. Mas é possível que já aconteceu conosco. Né? No caminho. O que eu vou ler. O verso 16. É do conhecimento da igreja, diga assim. Sim, né? Sim ou não? Quero ver um sim. Sim, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. A tristeza daquele dia, talvez semelhante agora a nós em relação à volta de Cristo, por vários motivos, por várias circunstâncias, talvez é tão tamanha que é possível que já aconteceu com você, é possível que já aconteceu comigo. Eles estavam aqui insensíveis à presença de Deus. Insensibilidade, guardem isso. É possível que já aconteceu com você, é possível que já aconteceu comigo. Não, pastor, não aconteceu não. Então se dê por feliz, porque é possível que venha acontecer, porque ainda estamos no caminho. Ainda não chegamos lá, nós estamos no caminho. Eu posso ouvir um glória a Deus? Mas essa história tem um final feliz, fiquem tranquilos. Aqui, insensibilidade à presença. Porque eles eram dois. Gostoso, você sabe o que eu vejo aqui? Como é bom ter amigo. Embora em uma situação meio assim, né? Mas eram dois. Eram dois. E a Bíblia, no outro texto bíblico, diz: melhor é ser dois no caminho. Melhor é ser dois trabalhando na fazenda. O dinheiro é melhor. É dobrado. Melhor é ser dois. Quando vir a luta, o problema, a dificuldade. Aí fala de cobertor. Mas está falando de problema, dificuldade. Porque aí dois juntos vão se aquecer do mesmo jeito. É para se aquecer, é cobertor, é para se aquecer? Não, é que dois juntos vão se erguer e falar: vamos continuar no caminho, vamos permanecer no caminho. Vamos continuar, vamos continuar. Por que estou falando? Se um se esfriar, dois juntos. Tá, dois, é dois. Fala, não, bora. Bora. O que falta? Não, vamos orar mais. Vamos buscar mais. Nós ouvimos isso aqui nesta noite. Quem pode dar um glória a Deus? Mas deixa eu correr. Deixa eu olhar o relógio, está ok. Então esse primeiro verso aqui, o 16, eles estavam insensíveis à presença. Vamos ao 17. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus? E ele, Jesus, lhes disse: que palavras são essas que... Prestem bem atenção no texto, hein, irmãos? Por favor. Ia com eles, estão no caminho, e agora ele faz a pergunta: que palavras são essas que, caminhando, é outra realidade. O importante, não importa o problemão, não. Importa se eu estou caminhando. E mais, ele está no caminho com a gente. Glória a Deus, ele está com a gente. Trocai entre vós, aliás, trocais entre vós. E por que estáis tristes? Glória a Deus. Prestem bem atenção. Era a voz do mestre, sim ou não? Mais uma vez, sim ou não? Eu vou repetir, inclusive.
E ele lhes disse: que palavras são estas, ou seja, são estas, que caminhando trocai entre vós? E por que estáis tristes? Era um mestre. Verso 18. E respondendo um, cujo nome era Cleópatas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? Verso 19. E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno. Foi homem profeta, poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Verso 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Agora sim, continua o relato. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem, ele vive, ele vive. Irmãos, aleluia, naquele dia ele estava no caminho e ele continua conosco no caminho. Só alguém que está vivo pode cuidar tão bem de você como você está sendo cuidado, embora as lutas, embora as aflições, embora as perdas, embora as necessidades, aleluia, mas ele está no caminho cuidando, aleluia, de mim e de você. O que me chama a atenção é que aqui mesmo agora, então no verso 18, e depois eu vou correr, agora eles foram insensíveis à voz, mas por causa da dor, por causa da tristeza. Pastor, você já passou por algum momento? Sim, é possível, com certeza. É que a gente, de repente, não, essas coisas não. Mas insensível à voz dele. Porque depende do que quem sabe eu diga algumas coisas aqui. O que ele manda a gente fazer, nem tudo que às vezes ele diz para a gente fazer é tão fácil assim fazer. Já vista que é do conhecimento dos irmãos aqui presentes, com certeza. Lucas 14, a partir do verso 26. É uma vida de renúncia. Aquele que ama mais seu pai, a sua mãe, seu irmão, suas irmãs, mais do que a mim, não é digno de mim. Sim, Lucas capítulo 14, verso 26, ele continua dizendo. Então, quer dizer, não é tão simples assim. Porque estando no caminho, é uma vida de renúncia. Quem está vivo e porque está vivo e por isso que estamos aqui, Ele quer que o nosso amor, aleluia, a nossa devoção, aleluia, seja para Ele, completa, amor completo, devoção completa. E é claro que tem cruz também, sim ou não? Mas aí ele fala dos pais, irmãos, aquelas coisas, mas ele continua dizendo lá. E aquele que, e ainda até a sua própria vida, você aborrecer. Ou seja, você faz de tudo, você está vivendo. Mas aí você se lembra
que a sua vida está nas mãos dele. E se eu tenho a minha vida por preciosa, é porque eu tenho ele cuidando de mim. Então, minha vida tem valor sim, desde que eu esteja no caminho com ele. Aleluia, seguindo ele. Glória a Deus por isso. Desde que eu esteja no caminho. Pode acontecer várias coisas comigo. Aconteceu com esses discípulos. Talvez já aconteceu com você. Teve coisas que os irmãos aqui que estão presentes já sabem. Não dá nem para mim ficar falando aqui, correto? Hoje, por causa das horas. É fácil você pegar a filha morta nos braços, acalmar a esposa, e ainda estar com o ouvido atento. É fácil. E esperar ele falar com você. A hora que ele fala com você, você pega a menina morta e vai para a sala. Deixa a esposa no quarto, vai para a sala. É fácil. Nós estamos no caminho aqui nesta noite. Nem todas as coisas é fácil. E a hora que você vai para a sala, fica com a menina nos braços, até ele falar contigo. Pega ela, põe lá no cantinho dela. Pega ela e põe lá no cantinho dela. Não era na beira da cama onde eu dormia, porque a minha esposa dormia no meio. E a menina dormia lá no cantinho. Para você que está aqui, que não sabe, ou se já até já sabe, é que naquela noite, era mais de meia-noite, o que ocorreu foi que a Camila mamava, né? E a mãe muito cansada, porque naquele período a gente cortou cana. Não pasme aí, irmãos, tá vendo? É fácil. Eles estavam extremamente cansados. Vocês imaginam o que aconteceu? A menina no seio, mamando. A mãe dormiu em cima. Mas lá na sala, segurando ele disse, olha, faz o seguinte, pega lá e põe lá no cantinho dela. Há momentos que ele te envolve tão poderosamente, que é gostoso quando você, que é a primeira parte desse texto bíblico aqui que estamos lendo, a presença dele te envolve. Você pode dar glória a Deus. Aquele dia foi porque a presença dele, a presença foi tão grande que me envolveu, me segurou. Estando na sala, foi uma das experiências minhas, foram várias que eu já tive, continuo tendo, com a voz dele. A voz dele é poderosa. Não é nada gritado, mas é algo que quando ordena, você também consegue obedecer. Glória a Deus. Coloca a menina como de praxe, tinha que trabalhar, porque aí já não estava mais, no outro período. A gente estava trabalhando já com outra coisa também. E eu tinha que levantar para trabalhar. E quando estou saindo para trabalhar, o que vocês acham que aconteceu? Antes mesmo de concluir, o que vocês acham que aconteceu? Coloquei a menina no cantinho dela, o que vocês acham que aconteceu? Você acha que eu lembrei que dormi? Será que deu para mim saber se minha esposa estava roncando? Irmão, a gente dormiu mesmo.
Eu fiquei parecendo que voltei ao Éden lá, quando Deus falou, espera aí que eu vou dar um oxigênio para o Adão, porque eu preciso fazer a mulher. Primeira anestesia, espera, eu vou dar só um. O Adão dormiu, irmão. Quem se lembra lá no Éden? Eu posso ouvir um glória a Deus? Quando estamos no caminho, irmãos, a presença dele é poderosa. A voz dele também é poderosa. Por isso vale a pena é isso. Enfim, coloquei, conforme a voz, coloco Camila. Vem aqui, filha, fica aqui um pouquinho. Vem aqui, corre. Não, é para correr. Traz o Mateuzinho. Para os irmãos que estão nos acompanhando pelo Facebook, ainda que por algum motivo a gente seja insensível à presença, ou até mesmo à voz, o importante é estar no caminho e Ele com a gente no caminho. Porque o que é mais importante aqui é que aí, antes das 6 da manhã, pertinho do horário de eu sair, 3 anos de idade, era bem gordinha, as perninhas bem rolicinhas, né? Talvez o Mateus assim, né? O Mateus está aqui agora. Ele tinha 2 anos a mais, né, que o Mateus. E eu estou saindo, minha esposa arrumou todas as coisas, eu vou para sair, a minha esposa está ali. Irmão, eu nem estava lembrando de nada, a gente dormiu. Quando eu vou sair, quem se levantou da cama? Eu posso ouvir um glória a Deus? Essa senhora aqui, ó. Eu posso ouvir um glória a Deus, irmãos. Quando nós estamos no caminho, apesar da tristeza, da angústia, das aflições. Mas se a gente não for insensível à presença, se a gente não for insensível à voz dele, acontece isso, porque nós estamos no caminho. Eu posso, aleluia, ouvir um glória a Deus nesta noite. Olha aqui essa senhora aqui, casada. Olha o sorriso do netão. E com o filho nos braços. Eu posso ouvir um glória a Deus? Aleluias. A minha casa tem sido alvo das promessas, mas também de milagres de Deus. Mas o que me faz estar no caminho mesmo, também a minha casa, meus filhos, os irmãos que estão nos conhecendo agora, os irmãos presentes, os irmãos que nos acompanham pelo Facebook, 2 Coríntios, capítulo 12, né, verso 9. Ele disse para Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O homem é fraco. O homem fraco tem medo de repente, sente medo. Quem nunca sentiu medo aqui, imagina. Claro, várias vezes. Mas a presença dele sempre me ajudou, sempre vai ajudar vocês. A voz dele sempre me ajudou, sempre vai ajudar vocês. Quem concorda diz glória a Deus. Sempre, sempre vai ajudar vocês. Deixa eu correr aqui. Tenho só 10 minutos. A terceira coisa foi quando
Eles disseram no verso 24, vou somente ler aqui para corrermos agora. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam o quê? Dito, porém a ele não viram. Aquela graça capacitadora é tão poderosa, irmãos. E a palavra de Efésios capítulo 2, verso 8, é tão poderoso. Porque Efésios 2 e 8, o 9, mas o 2 e 8, vai dizendo que pela fé sois salvos. Amém? Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É um dom de Deus, pela graça vocês são salvos, por meio da fé, porque a fé coopera quando estamos no caminho, porque agora a realidade é sobre as Escrituras, e mais uma vez eles foram insensíveis em relação às Escrituras, porque ele havia dito, ao terceiro dia, está escrito, ao terceiro dia eu vou ressurgir, vou padecer, mas está escrito, eu vou ressurgir, vou ressuscitar. Depois diz, olha, é bíblico, é gostoso isso aqui. Vale a pena, irmãos, pararmos para meditar na data deste dia. Hoje é dia de vitória aqui, sabe por quê? Possivelmente já aconteceu com você, talvez ontem, né, um ano atrás, 2. Mas o bom é que você está tendo aqui um conselho maravilhoso do Espírito Santo. Porque estar no caminho é importante isso, fé. A graça, aquela graça capacitadora. A presença dEle. A voz dEle te guiando, aleluias, oh coisa boa. Aleluias. Andar no caminho é bom demais. E agora nós vemos aqui, mas a ele não viram. Normal de tudo. Normalzão. Em momento de tristeza, de angústia, de aflição, é até normal. Não viram. 25. E ele lhes disse, honestos e tardios de coração para crerem tudo o que os profetas disseram. Eu não estou chamando os irmãos de necios, é o que estou trazendo para os irmãos. Porque é possível acontecer. Mas se estamos no caminho, glória a Deus. Aleluia. Para crer em tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, assim por diante, né? Ele abriu as Escrituras. Mas eles estavam insensíveis em relação às Escrituras, por causa de estavam tristes e ainda não tinham visto Ele. Mas bem-aventurado é você que não precisa ver, mas está aqui, porque Ele está conosco. Eles ainda não tinham visto. Tem muitos que precisam ver para crer. E uns glorifica antes mesmo de ver. Ele já glorifica a Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluias. Meu Redentor vive. Isso eu estou falando em relação aos céus, ok? Este evento maravilhoso do arrebatamento da igreja. Mas, bora. Agora, só para, assim, pegar vocês é o meu jeito. Onde nós começamos? Romanos 12, 13. Sim ou não? Parte B. Glória a Deus. Sede o quê?
Hospedeiros. Olha o tamanho da bênção que vai vir aqui, ó. Eles foram insensíveis à presença, foram insensíveis à voz, foram insensíveis às escrituras, mas agora eles tinham uma coisa poderosa. Aleluias. Bora ler aqui? Glória a Deus. 28, e chegaram à aldeia para onde iam, e ele, Jesus, fez como quem ia, o quê? Para mais longe, ia continuar o caminho. Aí eles tinham isso aqui, que é benção. Aí, Cássio, que coisa boa, né? Sede hospitaleiros. E agora eu vou correr, porque eu tenho poucos minutinhos. Verso 29. E eles o constrangeram dizendo, o quê? E eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde. O que mais, igreja? Complete. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Pare e medite comigo, então. E eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde. E de fato não é fácil, né? Uma das coisas que ele pediu para nós é sermos fiéis, por exemplo. Eu vou mais na Bíblia mesmo, então. Mateus 24 e 12, ele diz, e por se multiplicar o pecado, o amor de muitos vai esfriar. Mas no verso 13, ele diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Só tem um jeito de perseverar até o fim. Primeiro é estar no caminho. E ser hospitaleiro nesta noite é caminho. Pastor, sério? Aqui, olha que tamanha bênção aqui. E ele entrou para ficar com eles, igreja? Sim ou não? E como alguém hospitaleiro, o que vocês acham que aconteceu ali? Um bom judeu fazia naquele período? Deram água para ele se lavar as mãos? Deram água para os pés? Puseram ele num lugar bem aconchegante? Honraram ele naquele dia? No lugarzinho, lá na mesa que eles tinham? Ofereceram até uma refeição para ele. Meu irmão, vai vendo o que acontece depois. E a hora que ele pega o pão, estou falando de refeição, pão. E quando ele pega o pão, só ele tinha aquele gesto de pegar o pão, só ele que pegava o pão daquele jeito. Quem pode dar glória a Deus porque nós estamos no caminho aqui nesta noite, ainda bem que estamos no caminho. Aguardá-lo, esperá-lo não é fácil. Mas nós temos um amigo Espírito Santo que está nos ajudando, sim ou não? Só ele tinha aquele gesto, quando ele pega o pão, que levanta o pão para dar graça. Vocês têm as escrituras aqui. O que aconteceu, irmão Cássio? A hora que ele dá graça, parte o pão, era só ele que partiu o pão daquele jeito. Quando ele parte o pão, está escrito, os olhos deles se abriram e viram que era o Senhor. Oh, coisa boa, né? Ser hospitaleiro, sim ou não? Você é isso? Você é? Os céus em que nós vamos morar. É exatamente assim, porque eu gostaria de continuar, mas não vai dar tempo. Só quero ler um outro trecho da Bíblia. Ser hospitaleiro é caminho. E o mais gostoso é que eles pegam, os olhos se abriram, eles veem, era o mestre. Mulheres já tinham visto, até testemunharam, ele já ressuscitou, mas eles não tinham visto.
não tinham visto até aquele momento. Agora, de repente, era o mestre. Um olhou para o outro, era dois. Por isso que eu falo, a unidade é tão boa. Aleluia. Outra coisa boa no caminho é a unidade. E um olhou para o outro e falou, vem cá, que negócio é esse aqui? No caminho, ele falou com a gente. Estava ardendo, a gente estava ardendo por dentro, enquanto ele estava falando. Mas o importante é o seguinte, era o mestre? Tá. O que eles precisavam fazer é o que nós temos que fazer enquanto ele não volta. Nós temos que ser testemunhas. O que eles tinham que fazer é o mesmo que nós estamos fazendo aqui, aleluia, para a glória de Deus. Não podemos mudar isso. É continuar dizendo, Jesus, aleluia, é o mesmo. É Senhor, é Salvador, liberta, transforma, muda, aleluias, um plano maligno em algo poderoso de vida, aleluias, é a favor do homem. Esta é a verdade que não pode morrer no nosso dia, enquanto aguardamos. Se já era tarde, se era já de noite, como é que tu sai correndo da tua casa e volta para Jerusalém? É que eles tinham uma mensagem agora. Você tem essa mensagem aqui nesta noite? Nós temos, irmão, nós temos. É verdade. Também nós vimos, ele ressuscitou. Mas se já é tarde, vamos calcular, é meia-noite, por exemplo, aqui. A questão da meia-noite tem muito assim dentro da Bíblia, né? Mais a meia-noite. Mas se já está tão tarde assim, aí tu sai de dentro de casa, caminho perigoso de Emaús. Tu volta para Jerusalém, Cássio, para dizer para os discípulos, nós vimos o mestre, ressuscitou, nós vimos o mestre, já ressuscitou, e quem está vivo, opera sinais e maravilhas nas nossas vidas. Pega a sua Bíblia, Mateus, capítulo 25, a partir do verso 34. Ser hospitaleiro, para mim e para você, vai ser um dia de vitória, mas aí não vai ser só aqui não, aqui você já tem, aqui nós já somos mais do que vencedores. Agora, é lá naquele dia. Quem já achou Mateus capítulo 24? Eu li Romanos 12, 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. E fiquemos com a parte B do verso, ok? Naquele dia, meu irmão, minha irmão Cássio, a família aqui presente, minha esposa, filhos, genros, noras, netos, você que está nos acompanhando pelo Facebook, naquele dia, tem tudo isso aqui de bom para acontecer. Verso 34 a seguir. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vindes benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu fico feliz com isso aqui, você fica? Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes, era estrangeiro. E estava nu e adoeci e me visitaste. Estive na prisão e fostes. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos te ver? Então, é isso que ele é aqui lá naquele dia. É isso que ele é. Ele já é agora, mas naquele dia nós o veremos como ele é. Então, verso 40, e respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo, que quando o fizestes a um desses meus pequeninos,
irmãos, a mim o fizestes. Amém? Que conselho maravilhoso nesta noite. Então, no caminho, nós já somos mais do que vencedores. Então, no caminho, abraça o teu irmão que estiver ferido. Porque é disso que estamos tratando. Então, lá na casa, eles fizeram para ele. Estou trazendo para essa realidade do que fizeram para ele. Mas quando nós fizermos aqui tudo isso, abraça teu irmão. Sempre traga para perto de você. Às vezes nós falamos bastante assim, Deus levanta o caído e dá força ao fraco. Sim, mas de que jeito? Porque nós somos discípulos e nós estamos no caminho. Ele quer usar as nossas vidas, amém? Fortalecer alguém. Pessoas desesperançadas, problemáticas, cheias de dificuldades. Vamos renunciar Estamos no caminho. Vamos renunciar, tem muita renúncia ainda. Vamos renunciar em prol do reino. Vamos, sim ou não, irmãos? Eu posso ouvir um glória a Deus? Vamos renunciar, sabe por quê? Tem muitas pessoas feridas. E eu tenho certeza que Ele está conosco. Então, fazer para Ele, como os dois fizeram, é fazer desse jeito hoje para nós. Nós não estamos vendo Ele, mas nós podemos sentir Ele. Nós sentimos a presença dEle. Nós ouvimos a sua voz. E o mais gostoso é que nós temos condições, por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Então abrace, se esforce, faça qualquer coisa para que o teu irmão se dê bem. E mesmo aquele que possivelmente se diz assim, nossa, é impossível, muito complicado. Eu estou aqui para dizer que não é impossível para Deus, dentro dessa mensagem de hoje. Porque Deus é extremamente poderoso para se mover até aquela situação. Quem está entendendo esta noite? Deus é poderoso para se mover até a determinada situação. E você sair de lá com a bênção e com a vitória. Mas a maior vitória nossa é nós trazermos mais um irmão para a casa do Senhor. Mais alguém que está fraco, fracassado, seja lá ele quem for. Convida, insista, persista. Estar no caminho é bom por causa disso. Você ouve o conselho dele e fala, não, eu vou fazer justamente isso. Insista, tempo de insistir, tempo de sair à luta, tempo de fazer o que, igreja? Trabalhar. Os dois voltaram correndo para Jerusalém e falaram, olha, nós vimos ele, está vivo, é fato, está vivo. E eu posso ir aqui no bairro mesmo, né, testificar, ele está vivo. Irmãs, irmãos, e vocês também que nos acompanham pelo Facebook, ou seja, você pode, hoje ainda, uma palavra, ou seja, a Bíblia, uma palavra aqui dentro, irmão, ainda está causando um efeito poderoso. Sabe por quê? Não somos nós. A gente diz a palavra, e a que está lá, a palavra que está lá no Evangelho de São João 16, se não me falha a memória, 16:8, faz a sua parte. Lá está escrito, ele quando vier convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. A gente diz a palavra e o Espírito Santo vai lá, corre e trabalha. Quem concorda diz glória a Deus. Então uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Eu volto o microfone com o obreiro aqui, o nosso irmão Itamar. Amém? Ok? Tá bom. Irmãos, nós vamos encerrar. O Itamar tinha falado de louvar a Deus com mais um hino, mas devido às horas, ok? Mas fica aí o convite. Bom caso.
o senhor, a família, nos alegrou muitíssimo hoje, tá bom? Mesmo assim, a gente sabendo que vocês passaram há pouco tempo, mas, de fato, vocês somaram aqui com a gente de forma poderosa, tá bom? Deus em Cristo continue abençoando a todos vocês, e nós estamos aqui, né? Braços abertos, não é só a porta não. Pode ser, irmão Cássio? Não é só a porta não, tá bom? Deus abençoe. Fiquem de pé. Na verdade, a Alessandra, rapidinho, né? Minha nora vai dar os avisos, é rapidinho. Missões é em missões, né? Eu lembro do senhor falar de missões. Nos ajude, né? Daqui a pouco nós, em relação à pandemia, né? Terminando aí, a gente vai correr em missões aqui. Se puder, tá aí conosco também, né? Eu creio que isso é possível. Até porque é melhor dois mesmo, né? É dois no caminho? Isso. Certo. Alessandro? Amém. Irmãos, segunda-feira não tem trabalho aqui na igreja. Terça-feira é ensino, né, da palavra de Deus, às 7h30. Quarta-feira, ensaio com o conjunto Pedras Vivas, 7h30. Quinta-feira, culto de oração com toda a igreja, às 7h30. Sexta-feira, ensaio com o grupo das irmãs, também às 7h30. Sábado, estará cooperando com a gente a nossa sede, lá de Serra Azul. Domingo de manhã, escola dominical, às 9 horas. Depois, ensaio com os adolescentes às 10h30. E à noite, no domingo, às 7 horas, culto da família. Amém? Deus abençoe os irmãos. Amém, irmãos. Vamos à bênção. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. Vamos confirmar dizendo: amém. As palmas adoram o Senhor. Eu pergunto se Deus é por nós. Ninguém. Dá para ser para o teu irmão agora. Amém, irmãos?